tudo bem? Aqui é o professor David, né, o responsável pelo Geografia em Foco, e hoje estou gravando essa videoaula para explicar para vocês a questão do petróleo, né, o valor que está em queda e atingiu um valor negativo na segunda-feira passada, né? Então a semana passada foi marcada por isso, vários jornais, né, o mundo inteiro chamando a atenção para essa questão, que é uma questão de atualidade e de geopolítica. Por quê? Ela envolve a OPEP+, ela envolve a Bolsa de Valores, ela envolve a demanda pela estocagem do barril do petróleo, então tem todos esses elementos que vão fazer parte dessa questão. Então vamos falar sobre isso agora, né? Começando pela OPEP. A OPEP é uma organização dos países exportadores de petróleo. Então, é uma organização, ela é um cartel, na verdade, porque ela consegue influenciar significativamente o valor do petróleo, né, conforme o seu próprio interesse. Então, ela tem esse caráter, ela tem, na verdade, este poder, né, para fazer isso. E quando a gente fala OPEP+, são alguns países aliados à OPEP, como, por exemplo, a Rússia, né? Então, às vezes eu tenho ali uma negociação, eles em conjunto determinam um preço, porque a Rússia também é um grande produtor. Inclusive, faz parte aí desse cenário atual a relação entre a Arábia Saudita, a líder da OPEP, né, com a Rússia. Então vamos tentar entender um pouquinho essa relação, mas lembrando que na OPEP tem 13 membros, historicamente, se somarmos todos, serão 16 membros, 3 não fazem mais parte, que é a Indonésia há um bom tempo, Equador e mais recentemente o Catar. Quem faz parte é a Venezuela, a maior reserva, né, o país que detém a maior reserva, e na África eu tenho o Gabão, a Guiné Equatorial, a Argélia, a República Democrática do Congo, a Nigéria e também a Angola. Já na Ásia eu tenho o Irã, o Iraque, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, eu tenho a Arábia Saudita, né? Então são os países que fazem parte ali da OPEP, né? Da OPEP original, sem o mais, lembrando que o mais são os países membros. Então o que vai acontecer? No ano de 2015, os Estados Unidos vai atingir um enorme patamar de produção de petróleo. Como é que os Estados Unidos atingem esse patamar? Através do gás e óleo de xisto, né? Que é o petróleo aí não convencional. Então ele entra na contabilidade do petróleo e faz com que os Estados Unidos consiga produzir e diminua a sua importação. Uma das medidas para que os Estados Unidos diminua essa capacidade de produção do xisto foi uma aliança entre a Arábia Saudita, liderando a OPEP, com a Rússia, para aumentar a produção de petróleo e diminuir o valor do petróleo, né? Por que eles fazem isso? Porque a produção de xisto ela é muito elevada, né? E tem um gasto muito grande, então o petróleo em um determinado valor não compensa ir lá extrair. Então isso foi bem intencional. Qual uma consequência disso? Crise na Venezuela, né? Depende muito do petróleo, então países que dependem muito do petróleo, não têm grandes reservas cambiais, acabam ficando mais suscetível a esse tipo de oscilação, né? A queda no preço brusca, muito grande. Então veio ali numa lua de mel, a Rússia, a Arábia Saudita, tudo tranquilo. O que acontece? Chegou agora o ano de 2020, né, ali de 2019 para 2020, tem uma queda na demanda pelo petróleo, e aí vem o Covid-19, a Arábia Saudita vai sugerir à Rússia para que ele diminua a produção para elevar o preço do petróleo. Porém, a Rússia não concorda. Por que ela não concorda? Porque ela quer, sim, prejudicar os Estados Unidos, né? Uma questão geopolítica. Vamos ver até onde os Estados Unidos conseguem sustentar esse tipo de política. Então é uma jogada. Só que isso gera uma instabilidade na relação entre a Arábia Saudita e também a Rússia. Então fica bem instável essa relação. Qual que é a resposta da Arábia Saudita? Fala, não quer? Então eu vou aumentar a minha produção, vai baixar mais ainda o petróleo. Eu tenho muito petróleo mesmo. A Rússia responde fazendo a mesma coisa. Então os dois grandes produtores de petróleo do mundo decidem aumentar a produção, né, quase que ali a carga máxima, e aí reduz o preço, caindo quase 30% lá em meados de fevereiro e março. Eu tenho essa queda. Então o petróleo vem nesse ritmo, né? Somado a isso, eu tenho então um petróleo barato. O que alguns países vão fazer, algumas empresas? Estocar o petróleo, afinal ele está barato. Então começa a comprar, começa a armazenar em navio e também armazéns em terra, né? Lembrando que não é qualquer navio que vai conseguir armazenar o petróleo, tem alguns que são altamente corrosivos e assim por diante. Então eu tenho este cenário, beleza? Não esqueça dessa parte. A segunda parte
lembrar como que é negociado o petróleo. O petróleo é uma commodity, tem o seu valor determinado mundialmente e principalmente na Bolsa de Valores. Existem diversos tipos de petróleo, mas dois principais para padronizar, né? Tem o petróleo Brent, que é do Atlântico Norte, tem a sua sede lá em Londres, inclusive é o que a Petrobras utiliza como padrão, como referência do seu preço, né? É um petróleo um pouco mais pesado. E tem o petróleo WTI, que é lá extraído no Golfo do México, na região do Texas, então tem a sua localidade ali nos Estados Unidos, é um petróleo um pouco mais leve e o preço determinado naquela região. É importante saber essa diferença, porque o preço negativo do petróleo foi no petróleo WTI, o T é de Texas, né? Então só para lembrar assim a sua localização geográfica. O petróleo, como eu falei para vocês, é negociado na bolsa. Ele é negociado numa categoria chamada opções futuras, né, ou opções. O que acontece? O comprador, ele pega um contrato, ele compra um contrato do petróleo, do barril do petróleo, que vai vencer lá no futuro. Então, no mês seguinte, hoje eu comprei a $30, vamos supor, o valor do barril do petróleo, e o mês que vem vai vencer esse contrato, então eu tenho que pegar o barril. Mas os investidores não querem pegar o barril físico, eles querem ganhar na oscilação, né, do valor, na bolsa de valores. Então, o que eles fazem? Chegando próximo ao vencimento, eu vendo. E se eu ainda não adquirir o meu lucro, eu compro outro papel que vai vencer no mês seguinte. E assim por diante. Essa é, mais ou menos, bem resumidamente, como funcionam as opções futuras. Então, comprando algo agora, visando, né, a valorização no futuro. Ou, muitas vezes, não, tem como apostar também na baixa. Então, muitos investidores começaram a comprar opções de petróleo porque estava muito barato. Bom, está muito barato, vai valorizar e eu vou ganhar em cima disso. Então, veio uma enorme quantidade de compradores na bolsa, né, nessa categoria, comprando principalmente então o WTI, nessa categoria de petróleo. E aí veio chegando próximo ao vencimento. O vencimento era numa terça-feira, 21 de abril, né, o vencimento desse mês. Na sexta-feira ainda tinha muita gente com esse contrato que não tinha desfeito, não tinha vendido. Os investidores então estavam com o contrato próximo a vencer, ou seja, ia ficar com o barril de petróleo na mão. Chegou na segunda-feira, eles começaram a vender loucamente essa quantidade, então querendo se desfazer deste papel. O que aconteceu? O preço começou a cair mais ainda, porque está todo mundo vendendo, desvalorizou, certo? E aí o preço do petróleo chegou a ficar abaixo do seu valor de extração, de produção, né? Então acabou ficando não compensando até, né? Muitas vezes extrair o petróleo do que depois vender, porque estava abaixo, mas isso naquele momento. Então eu tenho essa configuração. Além disso, o que veio acontecer? Alguns não conseguiram se desfazer. Não conseguiu vender o papel e ficou literalmente com o barril do petróleo na mão. Na verdade não ficou porque ele tinha que ir buscar. Buscar onde? No Texas. Lembrando, né, o T ali do WTI lá no Texas. Então eles vão lá buscar este petróleo. O que aconteceu? Os vendedores de petróleo começaram a falar: amigão, você tem que tirar esse petróleo daqui, porque eu não tenho onde colocar. Os armazéns estão todos saturados, estão todos lotados. Né? Aquela política de preço lá da OPEP derrubando o valor do petróleo em 30% fez com que as pessoas, empresas, países comprassem e estocassem. Agora eu não tenho onde colocar. Você precisa vir pegar, eu não vou jogar esse petróleo no mar, né? Jogar na vegetação e assim por diante. Então o que aconteceu? Os vendedores passaram a oferecer um valor, um dinheiro, para que o comprador levasse o barril embora. Então, o comprador do petróleo, além de ganhar o barril do petróleo, estava ganhando dinheiro para poder armazenar. Né? Então, somando essa queda no valor abaixo do valor de produção, mais o dinheiro que estava sendo oferecido para a retirada do barril de petróleo, veio a se chamar o valor negativo do petróleo. Então, ele passou a valer menos do que zero. Né? Por quê? As pessoas que tinham petróleo estavam recebendo para retirar este petróleo. Então, foi isso que aconteceu nessa queda aí, então, do petróleo. Ainda continua um preço baixo, né? Porque há excessos de petróleo no mundo, né? Estamos encontrando muitos petróleos, então, aí em grande quantidade, porque a demanda está baixa, então a oferta está bem alta, né? Então, existe essa política. Recentemente, por esses dias, a Rússia e a Arábia Saudita voltaram a negociar, cogitando então uma valorização, diminuindo a produção. Qual é o futuro? Como vai ser o petróleo depois da Covid-19? Nós não sabemos, né? Mas fica aí alguns questionamentos. Como é que vai ser o petróleo pós a pandemia? Como é que vai ser o petróleo pós uma grande crise?
vai começar a aceleração da sua substituição? Como é que serão os carros, né? Vai vir mais fortemente a questão elétrica? Então, são alguns questionamentos que podemos fazer, né? Faz tempo que se fala na substituição, e aí será que essa pandemia vai acelerar essa questão? Então fica aí alguns questionamentos para vocês fazerem pesquisas. Eu tentei fazer bem resumidamente o que aconteceu. Qualquer dúvida podem me perguntar ou pesquisem mais, né? E vocês agora têm uma boa base do que procurar. Beleza, galera? Então fica aí, muito obrigado por assistir. Se curtiu, dê um like aí, comente e compartilhe com um colega. Vamos divulgar cada vez mais um conhecimento gratuito. Muito obrigado.